2 Coríntios 5,19. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pergunto para você hoje, você é um reconciliador? Você é um mediador? A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 2,5 fala assim, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus o Cristo de Nazaré. Só que quando Jesus subiu aos céus, ele nos confiou essa mensagem de nós sermos mediadores, de nós sermos reconciliadores. Ele disse lá em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, hoje eu senti de conversar com você sobre sermos mediadores, sobre sermos reconciliadores. E eu sei que na justiça existem pessoas escolhidas, né, que são selecionadas, eu acho que fazem um curso para isso, e elas são mediadoras. Eu sou bacharel em Direito, e eu sei que quem é bacharel em Direito tá habilitado também para ser mediador, pode também ser mediador. E eu fui ver o que significa ser mediador. Mediador diz assim, ó, o dicionário, né, dizendo assim, os mediadores, eles são neutros, não dão conselhos, nem tomam decisões, eles facilitam entre as partes, eles facilitam a conversa, o diálogo entre as partes, criando uma atmosfera certa para a identificação das reais necessidades das partes. E olhando para o cenário, para o nosso cenário hoje, da Igreja de Cristo na Terra, o que é que a gente tem visto? Nós temos visto reconciliadores, nós temos visto mediadores, ou temos visto a Igreja de Cristo buscando uma validação para a escolha das suas guerras? Porque nós temos escolhido guerras, às vezes, que não são nossas, levando peso que não são nossos. E muitas vezes nós passamos dias e dias ocupados com essas batalhas, com essas cargas pesadas. E aí, enquanto nós ficamos ocupados, batalhando as guerras que nós temos escolhido equivocadamente, porque temos colocado em nossas decisões tudo ali a nossa expectativa e querendo ali, às vezes, uma validação. Às vezes uma validação da nossa dor. Ou você está passando por isso? Que difícil, né? E aí você fica ali nesse lugar. E Jesus carrega esse peso para você. Jesus carrega a sua ansiedade. Jesus carrega o seu medo. Jesus carrega os seus traumas. Jesus carrega para tornar leve o seu caminho, para dar tempo para você ser mediador. Para você falar essa mesma mensagem que Jesus, o Cristo de Nazaré, veio aqui nesse mundo, se tornou homem para nos salvar, para levar, para carregar o nosso peso, a nossa dor e nos salvar da condenação eterna. E aí nós temos deixado de ser mediadores, de ser reconciliadores de quem, gente? Das pessoas com Deus. Porque temos perdido muito tempo buscando validação das nossas decisões erradas ou da nossa dor. Nós precisamos acordar e olhar para a necessidade real das pessoas. Muitas vezes nós estamos preocupados com o pecado do mundo. Nós não vamos resolver o pecado do mundo. Esse texto de 2 Coríntios 5,19 diz assim, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mesma mensagem da reconciliação. Quando a pessoa entende a verdadeira necessidade que ela tem de Deus, a real necessidade que ela tem de Deus, todo o pecado que habita na pessoa, Deus resolve. Deus resolve. Não somos nós. E quantas vezes nós gastamos tempo, energia, querendo mostrar e evidenciar o pecado do mundo? Isso não é coisa que a gente vai conseguir resolver.
Nós temos deixado de ser reconciliadores dos homens a Deus, porque muitas vezes temos perdido tempo e gastado tempo dando as nossas opiniões, querendo ensinar as pessoas como elas devem viver e agir. Se a gente não dá conta da gente mesmo, quantas decisões você toma errado, quantas escolhas você faz errada. E às vezes nós enxergamos muito os erros das pessoas. E nós sabemos que se a pessoa não mudar, ela não vai ter uma reconciliação com Deus. Mas a tarefa de mudar não é minha nem sua. E a arma mais forte que nós temos para mudar o entendimento do mundo é quando nós permitimos que o Espírito Santo mude a nós mesmos. E nós nos tornamos a carta que os homens podem ler, as mulheres podem olhar para nós, ler e seguir o caminho que a gente está seguindo. Mas o problema é que nós estamos parados nas nossas escolhas erradas e não temos sido reconciliadores, não temos sido mediadores. Quanto tempo em conversas nós gastamos falando mal dos nossos líderes, do nosso cônjuge, dos nossos filhos? Quantos vídeos eu vejo de pessoas que se dizem igreja de Cristo, que gastam fazendo vídeos e vídeos falando mal do governo, falando mal dos homens, falando mal das mulheres, falando mal dos gays, falando mal de não sei o quê. Minutos preciosos que deveriam ser gastos falando bem de Jesus, falando o que Jesus pode fazer numa vida. Aqui, o significado de ser um mediador, nem foi tirado da Bíblia, tirado de um livro humano. Diz que os mediadores, eles são neutros. Eles não dão conselhos e nem tomam decisões. Porque se o mundo está precisando sair do pecado, se o mundo está precisando mudar, nós precisamos ser a luz de Jesus para iluminar o caminho, para eles entenderem que é só em Jesus que eles vão ter a saída dos traumas, das dores, das angústias, da morte, da condenação eterna. Mas nós, em vez de sermos luz para iluminar o caminho, estamos gastando um tempo enorme apontando erros, apontando pecados. Em Goiás a gente sempre diz assim, olha, o erro do outro está na minha frente, o meu está nas costas. Se você se preocupar em ser um mediador, você não vai sentir a necessidade de ser validado na sua palavra. Porque você só entrega a mensagem, você só entrega a boa nova, você só entrega. É tipo aquilo assim, ó, eu postei o vídeo e saí correndo. É postar a mensagem, é falar a mensagem e o resto é com Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Muitas pessoas já bateram, já me confrontaram com essa palavra que eu estou dizendo. Mas você tem que confrontar o pecado, o pecador. Não, eu tenho que mostrar o evangelho da paz. Eu tenho que mostrar para essa pessoa, através do meu exemplo, da minha atitude, que Jesus é meu descanso. Que Jesus é minha fonte de cura e de salvação. E aí o pecado dela, quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho poder de convencer ninguém de pecado e de juízo. Eu tenho o poder de ser um mediador. Eu tenho o poder de ser um reconciliador. Sabe, Jesus gastou a vida dele para levar o homem de volta para Deus. Porque todos nós temos a nossa origem em Deus. E Deus nos quer de volta, porque o pecado nos afastou dele. E enviou Jesus para ser esse mediador. Jesus não veio acusar, apontar, ele veio salvar. Ele veio salvar. E ser um mediador, quando você se dispõe a ser um mediador, você vai criar uma atmosfera entre as pessoas e Deus, propício para a pessoa enxergar, para as partes, para a pessoa enxergar a real necessidade dela. Porque o que faz o homem pecar não é o pecado em si, é o buraco que está na alma da pessoa. É a identidade que não foi restaurada. É a necessidade que o homem tem da presença de Deus na vida dele. E a pessoa
ela está pecando porque ela não sabe qual que é a real necessidade dela. E nós, como mediadores, como reconciliadores das pessoas com Deus, nós mostramos e apresentamos o nosso único mediador, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Jesus nos confiou essa tarefa de sermos mediadores. Ser mediador é explicar a verdade, é falar a verdade. O quê? Que Jesus é o caminho. Que a pessoa está num problema que ela considera impossível, que ela está machucada pelos os traumas da vida, que Jesus vai limpar, vai lavar, vai curar, vai salvar. Quando a pessoa entende a real necessidade da vida dela, ela para de pecar. Ela não sente mais prazer no pecado. Ela não sente mais a necessidade de pecar. Por isso que a palavra de Deus, que quem é filho não vive pecando, porque o nosso prazer muda de direção. A gente descobre que quanto mais perto de Deus, menos necessidade o nosso coração, a nossa alma tem de se relacionar com o pecado. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, hoje eu venho trazer para você o desafio para que eu e você sejamos reconciliadores, mediadores. O mundo está tão cheio já de opiniões. As pessoas, cada uma tem sua opinião. Você não precisa ficar fazendo vídeos, falando na internet, querendo validar o que você acredita ser certo. Gaste tempo falando de Jesus. Você é reconciliador, você é mediador. Pessoas vão chegar para você e vão dizer as dores que a igreja local, que a igreja de Cristo ela restaura, ela salva. Mas tem pessoas que chegam para você para falar dos líderes que machucaram ela, e às vezes você junto fala mal. Você não está ali para dar sua opinião, nem falar mal do outro. Você está ali para falar bem de Jesus. Gaste sua energia, seu tempo para ser um mediador. Você fala, mas Fernanda, eu estou com tanto problema, tanta coisa, porque você não entendeu que Jesus, ele supre a sua real necessidade. E que ele cuida de você. Para você ter tempo para ser um mediador, para ser um reconciliador. E enquanto Deus cuida da sua vida, cuida da sua ansiedade, cuida dos seus medos, cuida das suas angústias, você está sendo luz e as pessoas estão olhando para a sua vida e conseguem enxergar o agir de Deus em você. Olha para a sua vida e vê que você tem os mesmos desafios, as mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas angústias, mas as suas reações são de descanso, são de entrega, e a pessoa entende que a real necessidade dela é Jesus, o Cristo de Nazaré. É Jesus, o Cristo de Nazaré. O problema maior da igreja de Cristo hoje, às vezes temos perdido tempo atacando o pecado das pessoas. E nós precisamos atacar a necessidade das pessoas. Se você chegar para alguém e dizer que ela está em pecado, que ela é a pessoa que mais sabe. Você não vai falar uma novidade para ela que ela está em pecado. Quem mais sabe que está pecando, fazendo coisa errada, é a própria pessoa. Só que Deus não nos colocou para sermos os gênios das opiniões e para mudar o entendimento de ninguém. Deus nos colocou nesse mundo para sermos mediadores, para empurrar essas pessoas para a presença de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu decido na minha vida é para ser um mediador. É para ser luz, para iluminar as pessoas. Não para elas olharem e verem, eu sou um pecador, isso aí o Espírito Santo vai fazer. Mas para elas olharem para a real necessidade. O mediador revela através da vida dele, através das atitudes dele. O mediador revela a real necessidade do homem e da mulher. A real necessidade é a falta de Deus. Só que nós temos atacado os erros e temos ficado ali nesse lugar de apontar defeitos, de apontar pecados. E hoje eu queria desafiar você para ser um mediador.
para ser um reconciliador. E junto comigo, que nós atacássemos a real necessidade das pessoas. Quem mais sabe que é pecador é o pecador. A gente não precisa informar para ele que ele está em pecado ou que ele está pecando. A gente precisa informar para ele que ele está nesse lugar de dor. Porque ele precisa entender que a real necessidade dele é da presença santa. Essa que você, vaso de barro, carrega. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Tiago 4:17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o bem que eu e você temos que fazer? Sermos mediadores. Essa tarefa Jesus colocou para mim e para você. Sermos reconciliadores. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, seja um reconciliador, seja um mediador. Deus tem cuidado de você. Quantos livramentos, quanta paz, quanta alegria você tem desfrutado. Está na hora de você derramar isso no caminho que você anda, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade. Seja um reconciliador, seja um mediador. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, mas não levando em conta os pecados dos homens. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas Ele não leva em conta o pecado, porque Deus quer atacar a necessidade. Deus resolvendo a necessidade do homem, Ele não tem necessidade de pecar. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Em nome de Jesus, seja um reconciliador, seja um mediador. E o mediador não fica dando opiniões e nem toma decisão pelas pessoas. Ele apenas revela a verdade. Qual é a verdade que eu e você temos que revelar para o mundo? Que Jesus é a única solução. Que Jesus é o único caminho. E que se as pessoas buscarem a Deus em primeiro lugar, toda a necessidade delas serão supridas e acrescentadas, porque Deus acrescenta ainda coisas que a pessoa não pediu, que a pessoa nem sabia que precisava. Deus acrescenta na vida dela, porque Deus é assim, faz muito mais do que nós pedimos ou sonhamos. Deus sempre tem algo para surpreender o coração das pessoas que amam Ele. Seja um reconciliador, seja um mediador. Não perca tempo querendo validar suas opiniões ou validar suas escolhas. Gaste sua vida sendo um mediador e um reconciliador. Um beijo e até amanhã, às 6h30, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, todas as vezes que nós perdemos a oportunidade de sermos mediadores, de sermos reconciliadores, lutando e defendendo o nosso conforto, o nosso bem-estar, querendo ser validado nas nossas dores, enquanto o Senhor nos chama para ser reconciliadores, para sermos mediadores, porque das nossas dores, das nossas angústias, das injustiças que fizeram conosco, é o Senhor que vai cuidar. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está fazendo. E o Senhor quer fazer mais através da minha vida e da vida dos meus irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre toda doença que você tem no seu corpo, toda enfermidade que você tem na alma. Seja curado e seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Muito bom estar aqui com vocês. Tchau, gente.